A passagem de hoje é Mateus 6, versículos 5 a 15. Vamos ler juntos. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Hoje, gostaria de compartilhar a palavra com um título um pouco diferente da passagem. O coração do Senhor contido na oração do Senhor. Um arquiteto avaliou os edifícios ocidentais da seguinte forma: os edifícios ocidentais dão importância à aparência do edifício visto de fora. Por isso, as edificações ocidentais gostam de decorar as paredes externas. Em contraste, disse que a arquitetura oriental valoriza a paisagem vista de dentro para fora, ou seja, a vista ao abrir uma janela de um salão ou de um quarto. Por isso, ao construir um edifício, eles consideram importante qual cena será vista de dentro para fora. Um exemplo representativo de arquitetura talvez seja o Seowon de Byeongsan, em Andong. Acho que visitei aquele lugar há cerca de 20 anos, quando servia como missionário. Lá, há um pavilhão chamado Mandaeru, construído apenas com pilares, sem paredes. Quando se sobe e se olha a paisagem externa, entre os pilares, uma pintura em aquarela se desdobra como um biombo. Um rio flui ao pé da montanha e a montanha se ergue à frente. Mesmo agora, ao pensar nisso, é verdadeiramente belo. Lembro-me de ter pensado: se eu estivesse aqui, a poesia e a música fluiriam naturalmente. Hoje em dia, há lugares em várias cidades onde vilas Hanok são preservadas. Entre as belezas da arquitetura tradicional coreana, as pessoas costumam falar dos beirais de um Hanok. Olhando para a curva suave dos beirais, juntamente com a paisagem externa que se desdobra sob eles, tem-se a impressão de que a vista de dentro para fora sob os beirais é verdadeiramente bela. No entanto, esses beirais não possuem apenas uma bela aparência externa, mas também um belo coração, ou seja, um interior, que considera os outros. Nossos beirais, de forma bastante peculiar, muitas vezes começam dentro de casa, mas se estendem para além do muro, para fora do muro. Assim, o espaço sob os beirais torna-se uma espécie de espaço compartilhado, usado não apenas pelos moradores da casa, mas também pelas pessoas de fora. Uma pequena parte do espaço da casa foi cedida às pessoas de fora para que pudessem descansar um pouco do sol quente do verão e se abrigar de uma chuva repentina durante a estação chuvosa. Eles não foram gananciosos dizendo: tudo é meu, nem insistiram que o que é meu deve ser usado apenas para mim. Um pequeno espaço foi criado sob os beirais, onde o telhado se estende um pouco mais do que o necessário para si mesmo, e um espaço um pouco mais amplo do que o necessário foi deixado vazio para compartilhar a sombra e se abrigar da chuva juntos. Assim, dentro dos nossos beirais, está contido um coração de consideração pelos outros. Sob os beirais, costumávamos nos conectar e nos ligar a outras pessoas de forma natural e sem constrangimento,
Esse pensamento contido nos beirais é também o coração de nosso Senhor, que aparece na passagem de hoje. O coração que nos considera, o coração de nosso Senhor que deseja nos conectar a Deus de alguma forma, está bem expresso nesta oração que o próprio Senhor nos ensinou. Primeiro, esse coração se manifesta no destinatário desta oração, ou seja, na questão de para quem oramos. Vamos ler juntos o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Jesus começa a oração com Pai nosso, que estás nos céus. Ele nos diz para orar ao nosso Pai que está nos céus. Isso é muito óbvio, mas há uma diferença muito grande em relação às orações dos gentios. O versículo 7 registra como os gentios oram, um mau exemplo de oração. O Senhor disse que a oração dos gentios é cheia de vãs repetições e muitas palavras. Em uma palavra, a oração dos gentios pode ser vista como uma oração sem um destinatário, e uma oração que não considera o destinatário. Não é orar a um destinatário pessoal que ouve minha oração, mas sim a ideia de que se deve orar com diligência e devoção, que está contida na oração dos gentios. Provavelmente já ouvimos muitas palavras como essas ao nosso redor. São palavras que soam como orações. Em filmes ou dramas, há cenas como Binaida Binaida, ou o título de uma canção popular que foi moda há alguns anos, Abracadabra. No caso de abracadabra, na verdade, não tem nenhum significado. Pode ser visto como um encantamento como abracadabra. De qualquer forma, eles costumavam gritar coisas assim enquanto faziam algo semelhante a uma oração. Há também algo como Mahabanyabaramilda, que é recitado em outras religiões. Eu quase o memorizei. Como me formei em uma escola secundária budista, um pastor acabou memorizando as escrituras budistas. É feito de caracteres chineses que parecem impressionantes, mas para as pessoas comuns, são palavras sem sentido. É como um encantamento sem sentido que é simplesmente memorizado e recitado sem qualquer explicação. Os gentios pensam que repetir encantamentos e feitiços sem sentido se torna uma oração. Isso porque eles consideram que não é o destinatário da oração que é importante, mas sim o zelo e a devoção do orador. No entanto, nosso Senhor nos adverte claramente no versículo 8 para nunca imitarmos tais orações. Há um destinatário claro que ouve a oração. Portanto, não é que se consiga o que se quer repetindo palavras sem sentido, como dá-me, a Deus, porque Deus já sabe de tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Este é o nível que o destinatário de uma oração deve ter. Não é saber através da oração, mas já saber do que aquela pessoa precisa, do que aquela criança precisa, antes mesmo de orar, para que possa ser o destinatário da oração. A oração não é fazer um pedido forte ou pedir persistentemente para que o destinatário saiba e receba o que é necessário, ou obter algo importunando quem não quer dar. A oração é uma aproximação pessoal a Deus, que já conhece todas as nossas necessidades. Portanto, não oramos apenas para satisfazer uma necessidade. Se orarmos de forma madura e tivermos uma vida de oração por um longo tempo, nossa vida de oração pode crescer e amadurecer. Quando amadurecemos assim, o que passamos a fazer através da oração é descobrir a nós mesmos orando para conhecer o coração de Deus, para conhecer a vontade de Deus. A oração que o Senhor nos ensinou nos mostra que há claramente um destinatário que ouve esta oração. O Senhor chama especialmente a Deus que ouve a oração de Pai Nosso, que estás nos céus. Esta expressão é extremamente importante na oração. Primeiro, que estás nos céus, não é simplesmente um significado locacional. Não se refere simplesmente ao lugar onde Deus está, mas ao atributo transcendente de Deus, ao atributo onisciente e onipotente de Deus. Deus tem o poder de responder às orações. Além disso, nosso Senhor chama a Deus de nosso Pai.
Esta palavra indica um relacionamento íntimo com Deus. Significa que há uma intimidade que nos permite ter nossas orações respondidas. Porque Ele não é o Pai de outra pessoa, mas nosso Pai. Se um destes dois, a capacidade de que estás nos céus, que mencionei primeiro, e o relacionamento de nosso Pai, estiver faltando, ele não pode ser o destinatário da oração. Por exemplo, não importa quão rico e capaz alguém como Elon Musk seja, ele não tem nenhum relacionamento comigo. Portanto, ele não é o destinatário da oração. Por outro lado, um pai terreno tem um relacionamento, mas às vezes não tem a capacidade. Isso aconteceu quando o meu filho mais velho estava no jardim de infância. Na Alemanha, onde eu estudava na época, a educação é gratuita, mas há pequenas despesas a pagar, como o almoço. Do ponto de vista de um estudante estrangeiro, esse dinheiro era um grande fardo. Então, eu mandava meu filho para o jardim de infância com um horário que me permitia buscá-lo um pouco antes do almoço. Um dia, fui buscar meu filho, e no caminho de volta do jardim de infância, ele começou a chorar desconsoladamente. Como ele era uma criança que geralmente não expressava muito suas emoções, fiquei muito surpreso. "O que foi?" perguntei, e ele respondeu chorando amargamente. "Eu queria comer macarrão, mas eles não me deram. Eu o busquei no mesmo horário, mas parece que o cronograma do jardim de infância foi um pouco mais cedo naquele dia. As crianças almoçaram um pouco mais cedo. As crianças que se inscreveram para o almoço, ou seja, as que pagaram, receberam espaguete, e para o nosso filho, que não se inscreveu, eles devem ter dado alguns pedaços de pão para que ele não ficasse sem nada até eu chegar. Então acho que ele ficou muito chateado. Tentei consolá-lo, dizendo, a mamãe cozinha melhor. Mas no caminho de casa, ele chorou amargamente por um longo tempo. E ver meu filho soluçando partiu meu coração de pai. Este é um caso de relacionamento sem capacidade. Eu tinha o coração para lhe dar coisas melhores e mais maravilhosas, não apenas macarrão. Mas eu era um pai carente que não tinha a capacidade de lhe dar em abundância. O Deus a quem oramos é Pai Nosso, que estás nos céus. Ele tem poder onipotente e, ao mesmo tempo, um amor infinito por nós. Devemos saber claramente a quem oramos. A primeira coisa a lembrar da oração que nosso Senhor nos ensinou é esta: Pai Nosso, que estás nos céus. Agora, gostaria de examinar a passagem juntamente com a estrutura geral da oração do Senhor. A estrutura da oração do Senhor pode ser compreendida pela invocação da oração que acabamos de examinar, ou seja, Nosso Pai, o destinatário da oração. As 3 primeiras petições estão ligadas ao Pai, e as 3 últimas petições estão ligadas a nós. Nosso Pai. As 3 primeiras petições, que estão omitidas na tradução de Mateus, são literalmente assim: uma petição pelo nome do Pai, pelo reino do Pai e pela vontade do Pai. É uma petição para que o nome do Pai seja santificado, que o reino do Pai venha e que a vontade do Pai seja feita. As 3 últimas petições estão ligadas a nós. Nossas 3 últimas petições oram pelo nosso pão de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados e para que não sejamos levados à tentação, mas livrados do mal. Se houver oportunidade, analisarei o significado de cada frase no culto de quarta-feira. Hoje, vamos pensar sobre o significado da oração do Senhor em um âmbito maior, em um escopo mais amplo, dentro do relacionamento de nosso Pai. Dentro da oração do Senhor, há 2 frases especiais que conectam nós e o Pai. Primeiro, o versículo 10. Vamos ler juntos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém. O Senhor orou para que a vontade do Pai fosse feita. Aqui o Senhor não orou simplesmente para que a vontade do Pai fosse feita. Ele acrescenta uma frase curta antes dessas palavras, orando: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Que esta terra onde vivemos se torne como o céu, ou seja, que a vontade do Pai seja feita plena e abundantemente, não apenas no céu, mas também na terra. Nosso Senhor está nos ensinando uma oração que conecta o céu e a terra.
há outra frase semelhante. O versículo 12. Vamos ler juntos o versículo 12 também. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Ele está pedindo o perdão dos pecados. Mas aqui, a direção é oposta à do versículo 10. Se o versículo 10 é sobre a terra se tornando como o céu, o versículo 12 é sobre o Pai se tornando como nós. Literalmente, essa é a direção. Ele está orando para que o Pai perdoe os pecados como nós perdoamos. O que é importante nessas duas frases é a conexão. Na oração do Senhor, nosso Senhor está orando para que a terra se torne como o céu. E nosso Senhor diz para perdoar como nós perdoamos. Como uma pessoa que esquece facilmente, cujo rosto muda como se nada tivesse acontecido, Deus não é assim, mas estamos orando para que Ele perdoe nossos pecados dessa maneira. A maioria das pessoas pensa que o céu e a terra não podem ser conectados, porque há um mundo de diferença entre eles. As pessoas também sentem que Deus e os seres humanos não podem ser conectados, porque são seres essencialmente diferentes. Uma linha é traçada entre os dois. Uma linha grossa é traçada entre o céu e a terra, e entre Deus e o homem. Mas nesta oração que o Senhor nos ensinou, os dois estão se conectando. A terra se tornando como o céu, Deus se tornando como um ser humano. O céu e a terra estão se conectando, e o homem e Deus estão se sobrepondo. A ideia central contida na oração do Senhor é esta: apagar essa linha grossa. Coisas que não podem ser conectadas se conectam, e coisas extremamente diferentes se tornam uma. A oração que o Senhor queria nos ensinar está conectando os dois opostos. Há algum tempo, vi uma notícia. É a história da famosa comunidade Dail, em Cheongnyang. Vou ler uma parte do artigo para vocês. O Bapel, o refeitório gratuito da Fundação de Bem-Estar Dail, que começou sob a ponte de Dapsimni, em 1988, enfrenta uma grave crise após mais de 30 anos. Isso se deve à mudança na topografia da área, com a construção de novos complexos residenciais e comerciais de arranha-céus na antes subdesenvolvida área da estação de Cheongnyang. Muitos de vocês podem ter tido a experiência de servir comida neste refeitório pelo menos uma vez. Na verdade, aquele lugar era originalmente uma vila pobre perto da estação, onde viviam principalmente pessoas pobres e mulheres que trabalham na indústria do sexo. Em algum momento, foi desenvolvido, e os apartamentos residenciais e comerciais que você vê atrás da foto foram construídos. Então, os moradores dos apartamentos começaram a reclamar, dizendo que o valor de seus apartamentos estava caindo. A razão era que os idosos sem teto recebiam suas marmitas e comiam perto do complexo de apartamentos, o que não era uma visão agradável e sujava o complexo. O ditado, a pedra que rola tira a pedra que está no lugar, se manifesta tipicamente aqui. Os moradores do apartamento até declararam que boicotariam as lojas que apoiavam o Bapel. Como resultado, várias lojas dentro do complexo tiveram que fechar. Disse que os moradores do apartamento, quando seus desejos não foram atendidos, tentaram construir um muro entre a comunidade Bapel e o apartamento, para impedir que os sem-teto entrassem no apartamento. Assim, hoje em dia, linhas estão sendo traçadas em muitos lugares onde as pessoas vivem. O incidente de impedir que crianças de outros apartamentos brinquem no parquinho do nosso apartamento, o incidente de bloquear uma estrada entre complexos de apartamentos, fazendo com que uma escola que poderia ser alcançada em poucos minutos em linha reta, agora tenha que ser contornada ao longo da parede externa do apartamento. Em muitos lugares onde vivemos, linhas estão sendo traçadas e muros estão sendo construídos. Amados, a oração que o Senhor nos ensinou aqui aponta na direção exatamente oposta a este movimento de pessoas que traçam linhas e constroem muros. O Senhor está ensinando as pessoas a orar para dar o céu à terra, para que as pessoas possam se aproximar do Pai Celestial. Nesta oração do Senhor, o céu e a terra, o homem e Deus, se tornam um.
e esse Deus se aproxima de nós familiarmente como nosso Pai. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nossos antepassados construíram beirais para pessoas completamente estranhas. Através desses beirais, eles conectaram o interior e o exterior da casa. A tal conexão na oração do Senhor, nosso Senhor, através da oração que Ele mesmo nos ensinou, conectou o céu e a terra, e nos conectou a Deus. Para nós que havíamos perdido nosso Pai que está nos céus, Ele nos encontrou novamente com nosso Pai que está nos céus. Amados, hoje, no último domingo de dezembro de 2025, gostaria de fazer uma proposta muito importante à nossa comunidade. Como eu disse, a oração do Senhor contém a ideia fundamental de conectar o céu e a terra, e Deus e o homem. No entanto, nossa igreja usa uma oração do Senhor um tanto peculiar. Quando vim para nossa igreja pela primeira vez e ouvi a razão, eu também concordei e consenti totalmente. No entanto, com o passar do tempo, minha opinião mudou um pouco. É a ideia de que a oração do Senhor que recitamos em nossa igreja pode criar uma sensação de estranheza para aqueles que visitam nossa igreja pela primeira vez. O que é familiar para nós em um momento pode, em outro momento, se tornar uma linha a ser cruzada, um muro a ser derrubado para alguém. A palavra bíblico não significa literalmente de acordo com a letra da Bíblia. Além disso, como expliquei brevemente enquanto pregava a palavra de hoje, uma tradução mais próxima do original já foi fornecida pela Assembleia Geral da denominação. Portanto, recitar juntos a oração do Senhor fornecida pela denominação não é de forma alguma antibíblico, e a coisa mais bíblica é apagar a linha entre dentro e fora da igreja, e derrubar os muros que foram erguidos sem que percebêssemos. A Bíblia sempre fala sobre isso, a menos que alguém pertença a uma heresia, a menos que sejam aqueles que perturbam a comunidade. O Pai Celestial deve ser invocado sem impedimentos por todos nós que nos tornamos irmãos e irmãs. Finalmente, este pensamento também é o espírito fundamental da Meta Church que nossa igreja tem buscado. Remover todos os direitos adquiridos e o senso de privilégio diante do Evangelho, entrar na comunidade e desfrutar da bênção de ser um filho de Deus, dessa bela comunhão. Abrir não apenas os beirais, mas os pátios e os quartos para estarmos juntos, chorarmos juntos, rirmos juntos e desfrutarmos da graça da comunhão. Este é o pensamento que nossa igreja tem considerado como um valor central. Portanto, proponho que, a partir do primeiro culto de domingo do próximo ano, usemos a nova tradução da oração do Senhor, oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral da nossa Igreja Presbiteriana Unida da Coreia. Pessoalmente, tenho orado sobre esta questão por cerca de um ano, e após várias discussões no último consistório, o consistório concordou e resolveu em prol da unidade da Igreja. O coração de apagar a linha traçada entre nós e eles em algum momento, o coração de derrubar o muro construído entre a Igreja e o mundo em algum momento, o coração de remover os direitos adquiridos e o senso de privilégio que se tornaram entrincheirados em algum momento, o coração de verificar se havia algum desconforto para alguém na oração do Senhor, que era tão boa para nós. Amados, que tal terminarmos este ano e começarmos o novo ano de 2026 com este coração? Pode ser um pouco desconfortável para todos nós por um tempo. Mas lembremo-nos de Jesus, que foi o mais desconfortável por nós um dia. O coração que quer transmitir a todos o nosso Pai, contido na oração que Jesus nos ensinou, o coração que queria que todos chamassem nosso Pai, confortavelmente, que todos os nossos membros da igreja terminem bem o ano e abram o novo ano com esse coração, eu abençoo em nome do Senhor. Vamos orar juntos, pensando na palavra que nos foi dada. Pensemos em nosso Pai, para que Ele possa ser o Pai de todos nós, não apenas nosso Pai, que possamos examinar se há alguma parte entrincheirada em nossa aparência e em nossa comunidade, e que nos dê um coração suave e aberto para chamar a Deus juntos como nosso Pai, não com direitos adquiridos e senso de privilégio. Que todas as linhas em nossos corações
sejam apagadas e que todos os muros em nossa igreja sejam derrubados. Vamos ter um tempo de oração juntos. Pater Emon, ó Entoas Oranoá, obrigado por nos permitir chamar-te de nosso Pai que está nos céus. Ao encerrarmos o ano de 2025, olhamos para trás para ver se algo se entrincheirou em nós ou se um senso de direitos adquiridos e privilégio estava brotando. Se houver alguma linha traçada em nós, sem que percebamos, se houver algum muro que surgiu sem que nos dessemos conta, Senhor, apague-o e remova-o, e que nos tornemos uma comunidade onde todos possam chamar livremente a Deus que está nos céus de nosso Pai. Uma comunidade que continue a manter e preservar essa bela aparência. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.